pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem? Bora lá. A gente está estudando capítulo 3 do título 10. Título 10 fala dos crimes contra a fé pública, capítulo 3 fala da falsidade documental. Então a gente está estudando a falsidade ideológica. Na falsidade ideológica, o documento é materialmente verdadeiro. Isso significa que o documento ele é em si verdadeiro. O que está errado é o conteúdo, é a ideia daquele documento. Daí porque falsidade ideológica. Na falsidade ideológica, você omite uma declaração que deveria ser escrita, você insere ou faz inserir uma declaração falsa ou diversa da que deveria constar. E você pratica uma dessas três condutas, omite, insere ou faz inserir, com a finalidade especial de criar, alterar fatos juridicamente relevantes, de criar obrigação ou mesmo de prejudicar direito. Só vai existir esse crime se ficar comprovado o dolo e essa finalidade especial. Esse crime ele se consuma no instante em que o documento é feito com declaração omitida, ou que o documento, ou que é inserido ou feito inserir no documento público ou particular, declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita. A tentativa ela é possível. E eu terminei a aula passada dizendo que ia falar sobre um caso especial de aumento de pena. É um caso especial de aumento de pena novamente para o funcionário público, aumentando de sexta parte. Só que diferente do artigo 297 e 298, não existe uma outra causa de aumento de pena aqui, porque diz assim no parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecente do cargo, a pena aumenta-se de sexta parte. Só que ele continua. Ou se a falsificação ou a alteração é de assentamento de registro civil, aumenta a pena de sexta parte. Então eu chego por um tabelião, a qual eu fui registrado, e eu digo assim, ô seu tabelião, o senhor se incomoda de fazer uma certidão de nascimento colocando outros pais que não os meus? O senhor se incomoda de fazer uma certidão de nascimento colocando uma idade diferente da minha? Se o tabelião ele faz uma certidão de nascimento, coloca uma idade diferente, uma data de nascimento diferente, dolosamente, coloca também uma informação falsa, com o fim de criar direito, obrigação, ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante, nesse caso esse tabelião responde por aumento de sexta parte. Por quê? Porque ele está fazendo uma falsidade ideológica no assentamento de registro civil. Perceba, turma, que esse aumento de pena desse parágrafo único do 299 não tem para o 297 nem para o 298. No 297 e 298, o aumento de pena é para se o cara é funcionário público e comete crime prevalecente da função dele. Então veja, aqui você então, o funcionário público que tem o dever de expressar a verdade e não expressa, por conta da função dele, aumenta de sexta parte. Terceira causa de aumento, terceira fase da dosimetria da pena. Ou então você falsifica, faz inserir ou insere, ou deixa de colocar, em assentamento de registro civil, que é em nascimento, óbito, emancipação. Nesse caso, a pena vai aumentar de sexta parte. Turma, caso ele falsifica e faz uso, já teve jurisprudência que diz que ele responde só pelo crime fim. Não é o que prevalece. Se ele falsifica e faz uso, a regra é que ele responde só pela falsificação. E existem modalidades especiais desses crimes em leis especiais. Por exemplo, na Lei 8.137/90, que fala dos crimes contra a ordem tributária, lá no artigo 3º, por exemplo, tem crimes de falsificação, de falsidade ideológica praticada por funcionário público, por exemplo, ou então mesmo por particular. Se o indivíduo ele insere declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, ou omite declaração verdadeira para não pagar tributo, ou para diminuir o tanto de tributo que ele paga, é um tipo de falsidade ideológica. Então, eu ganhei R$1 milhão no ano e coloquei lá que ganhei só R$500 mil. Com o fim de pagar menos imposto de renda, o crime vai ser o do artigo 3º se eu for funcionário público, no caso, ou 4º se eu for particular, vai ser da Lei 8.137/90. Então, nessa Lei 8.137/90, você pratica a falsidade ideológica para não pagar o tributo ou para reduzir o valor do tributo que você tem que pagar. Então é para não pagar o tributo ou para reduzir o valor que você tem que pagar. Agora, também no Código Eleitoral, existe a necessidade de existe também um crime especial para quando essa falsificação é para fins de fraudes eleitorais.
para você se candidatar sem poder se candidatar, para você votar sem poder votar. Então, se a falsidade ideológica ela é feita para fins eleitorais, vai no Código Eleitoral. Se é fins para não reduzir, para reduzir ou para não pagar tributo, vai para a Lei 8.137/90. E aí a gente acabou falsidade ideológica. Até agora, turma, foram os crimes que mais caem, certo? Falsidade ideológica, falsidade documental, moeda falsa, cai demais. Esse crime de falso reconhecimento de firma ou letra é um crime bem tranquilo que é mais destinado para aquelas pessoas que trabalham em cartório. Como eu até falei para vocês, hoje eu precisei ir no cartório, eu fiz uma procuração e eu precisei fazer reconhecimento de firma. Caso a pessoa tenha reconhecido uma firma sabendo que é falsa, ela responde pelo artigo 300. E o artigo 300 ela vai dizer assim, ó, reconhecer como verdadeira, no exercício de função pública, no caso, quem trabalha em cartório, exerce uma função pública, firma que é a assinatura ou letra que não seja. Então o indivíduo sabe que a assinatura, a firma ou mesmo a letra, ela não é verdadeira e reconhece como verdadeira. E vai para o artigo 300. Às vezes acontece muito de a gente ir, acontece às vezes do cara dizer, olha, assina aqui que eu reconheço no cartório. E realmente o indivíduo, por ser amigo do tabelião ou por ser amigo de qualquer pessoa que trabalha lá dentro, ele às vezes consegue a firma reconhecida mesmo a pessoa não indo lá reconhecer. Se esse indivíduo, ele reconhece uma firma dizendo que é verdadeira, sem de fato ser verdadeira, responde pelo artigo 300 do Código Penal. E assim como o 299 faz, o artigo 300 diz a pena de reclusão de 1 a 5 anos se o documento é público e de 1 a 3 anos se o documento é particular. Então, assim como falsidade ideológica, tanto faz esse reconhecimento de firma se é documento público ou particular, responde pelo artigo 300 do mesmo jeito. O que vai mudar é o tanto da pena, o que vai mudar é a variação de pena. Então, turma, tem que ser um funcionário público, certo? Que esteja em atividade. Se o funcionário público, ele está suspenso de suas atividades, então, em tese, ele não pode responder pelo artigo 300. Ou mesmo, se ele não é competente para o ato. Ele não é competente para reconhecer firma, mas mesmo assim foi lá e reconheceu. Se o indivíduo não é competente para reconhecer firma, foi lá e reconheceu, deixa de ser falsidade ideológica. E esse artigo 300 é uma espécie, turma, de falsidade ideológica. Aqui é uma espécie de falsidade ideológica. Caso o indivíduo ele não tenha competência para reconhecer a firma e de fato reconheça a firma, ele está cometendo uma falsidade material, razão pela qual ele vai para o 297 ou 298. Professor, por que ele está cometendo uma falsidade material? Ora, pessoal, se ele está atestando lá que algo é verdadeiro, uma assinatura é verdadeira, quando ele não tem competência para assinar que aquela assinatura é verdadeira, ele está construindo um documento que ele não tem competência para fazer. E a gente já viu que toda vida que você altera ou constrói um documento que você não tem competência para construir, é falsidade material. E os dois artigos que falam basicamente de falsidade material é o 297, falsidade material de documento público, e o 298, documento particular. Professor, mas pode ser que o cara que trabalha lá no cartório, por exemplo, ele seja um pouco descuidado. Ele, na situação, foi um pouco descuidado e reconheceu firma verdadeira que não seja. Ele responde pelo artigo 300. Turma, o descuido, uma vez, representa negligência. E aí a negligência, ela enseja um crime culposo. E como você está vendo, esse crime só tem um caput, ele não tem nem parágrafo. Ou seja, esse crime só é previsto na forma dolosa. Se o indivíduo, então, reconhece como verdadeira, firma que é falsa, mas ele foi descuidado, ele não responde pelo 300, porque aqui é só por culpa. Então, show de bola. Aqui, modalidades de reconhecimento, não importa a modalidade de reconhecimento. Sujeitativo, trata-se de um crime próprio, porque ele é cometido por funcionário público no exercício das suas funções públicas. Sujeito passivo é o Estado ou eventuais prejudicados. Objeto material é a firma ou a letra reconhecidamente falsa. Elas são falsas e foram reconhecidas como verdadeiras. Objeto jurídico é a fé pública. A consumação, turma, se dá no instante em que aquele funcionário público
ele atesta, e não esqueça que funcionário público é um conceito amplíssimo, é no instante que o funcionário público atesta como verdadeira, firma ou letra, sabendo que é falsa. Então, no instante que o funcionário público atesta como verdadeira, firma ou letra que é falsa, consuma o crime. Requer o dolo. Por quê? Porque não existe a modalidade culposa. Trata-se de um crime que admite tentativa e a ação penal é pública e incondicionada. Caso o indivíduo reconheça a firma ou a letra como verdadeira sendo falsas, para fins eleitorais, ele responde pelo Código Eleitoral. Se for para fins eleitoral, ele responde pela falsidade, pelo crime lá do direito eleitoral, lá no Código Eleitoral. Agora a gente vai para o artigo 301, que fala de certidão ou atestado ideologicamente falso. Esse crime gosta muito de cair em prova, certo? E é um crime bem facinho, porque o nome já diz tudo. Trata-se de uma certidão que um funcionário dá, ou atestado que o funcionário dá, ideologicamente falso. Ele é competente para fazer aquele documento, só que ele faz o documento, mas faz um documento com conteúdo errado. Por isso que é falsidade ideológica. No 301 diz assim, ó, atestar ou certificar falsamente em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter um cargo público ou isenção de ônus ou serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Aqui, assim como o crime anterior, pune-se o funcionário público que, se valendo da função, ele atesta algo falso que dá ensejo a alguém a obter um cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Então veja vários exemplos. Primeiro exemplo, quando você for assumir o seu concurso, uma das coisas que você vai ter que entregar é um atestado de idoneidade moral. Esse atestado de idoneidade moral, ele é feito geralmente pelo juiz, pelo promotor, depende muito da exigência do teu concurso. Tem concurso de Ministério Público que pode ser por qualquer pessoa. Aliás, Ministério Público tem que ser por juiz, perdoe-me. Mas tem concurso que pode ser por qualquer pessoa, por um delegado, por um oficial de justiça, qualquer funcionário público. Então o funcionário público sabe que o indivíduo é mau caráter, já teve antecedentes criminais, que o indivíduo não tem idoneidade moral para assumir um cargo público. E ele mesmo assim, por ser amigo, faz uma declaração ou atesta algo dizendo que esse amigo dele tem idoneidade moral suficiente para assumir o cargo público, quando o indivíduo não tem. Nesse caso, responde pelo 301. Agora, às vezes, turma, às vezes não, para o homem, por exemplo, o serviço militar é de caráter obrigatório. Então imagina que um funcionário público, ele atesta lá que o indivíduo tem asma só para ele ficar isento desse serviço de caráter público. Nesse caso, responde pelo 301. Eu vou resumir esse crime. Esse crime, ele pune o funcionário público que, em razão da função pública, ele atesta algo falso que habilite o indivíduo a ter qualquer vantagem. Seja assumindo um cargo público, seja uma isenção de ônus, como não pagar tributo. O cara, por conta da função pública dele, de médico perito, por exemplo, ele atesta dizendo que eu sou deficiente físico para poder conseguir um ônus tributário, uma isenção de ônus tributário. Responde pelo artigo 301. Então, responde pelo artigo 301, todo médico, todo funcionário público que atesta ou certifica algo que habilita qualquer pessoa a ter uma isenção de cargo público, uma isenção de ônus ou qualquer vantagem. Então, atestar, pessoal, significa um exame direto e focalizado. O que é isso? O médico, ele faz um atestado médico porque ele me vê, ele faz um exame direto e focalizado em mim e vê que eu estou com determinada doença. Daí porque ele faz um atestado médico. Agora, a certidão é olhar o que está em um documento e fazer uma certidão atestando o que está naquele documento. Daí porque a sua certidão de óbito, Deus me livre, a sua certidão de casamento, a sua certidão de nascimento, nada mais é do que o tabelião indo lá no livro registro, a qual está registrado o seu nascimento, o seu casamento, ele vai lá no livro registro e certifica que naquele livro registro consta que você nasceu dia tal, hora tal, que seus pais são fulano de tal. Então a certidão, ela pressupõe um documento.
uma análise de um documento, aí se certifica. Já atestar significa analisar, examinar diretamente e de forma focalizada. Casuística. Turma, a casuística são duas situações. A primeira é de um funcionário público que, ao executar um ato de sua função, ele certifica algo falso, responde por esse crime. Agora, se for um particular como um empregador, um particular que não seja uma função pública, ele não vai responder por esse crime. Esse crime é um crime próprio, pune só o funcionário público. E o que é que significa dizer qualquer outra vantagem? Nesse caso, a gente tem que fazer uma interpretação analógica. Professor, o que será uma interpretação analógica? Turma, a gente já conversou várias vezes que interpretação analógica é aquela que o legislador te deu vários exemplos e depois ele trouxe um termo genérico. Você tem que interpretar esse termo genérico de acordo com os seus anteriores. Então veja, aqui o funcionário público, ele está certificando ou está atestando falsamente algo que possibilite alguém a ter um cargo público, que possibilite alguém uma isenção de ônus ou de um serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. O que é que significa essa outra vantagem? Essa outra vantagem deve ser interpretada de acordo com os seus anteriores, ou seja, habilitar alguém a uma isenção de ônus ou serviço de caráter público ou mesmo a obter um cargo público. Então, qualquer vantagem a gente faz interpretação analógica, onde esse qualquer vantagem deve ser interpretado de acordo com os seus anteriores. Já, turma, esse crime, ele não precisa de elemento subjetivo específico, mas ele precisa, turma, que o agente tenha dolo de atestar ou certificar falsamente algo para que alguém se habilite ao cargo público ou fique isento de um ônus ou de uma função pública ou obtenha qualquer vantagem. Então precisa ficar caracterizado que o funcionário público, por conta da função dele, ele certificou ou atestou falsamente algo. Só que ele fez isso para habilitar alguém a assumir um cargo público, para isentar alguém de um ônus ou de qualquer obrigação ou para ter qualquer vantagem. Então não precisa que o agente saiba do auxílio, isenção ou vantagem. Porém, precisa saber que se prestava a esse fim. Ou seja, precisa que ele saiba que aquela certidão ou atestado que ele está dando era para o fim do indivíduo ter um cargo público, isenção de ônus ou qualquer vantagem. Enquanto no parágrafo, no caput, se fala de falsidade ideológica, de certidão ou atestado falso, o parágrafo primeiro fala de falsidade material de certidão ou atestado falso. E aí ele vai dizer assim: falsificar no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para a prova de fato ou circunstância que habilite alguém a ter um cargo público, uma isenção de ônus, de um serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Olha como esse crime é legal. Esse crime, então, ele pune o funcionário público que faz o documento que ele podia fazer, ou ele pune a pessoa, qualquer um agora, que faz uma falsidade material, ou seja, ele fabrica um documento que ele não poderia fabricar, ou ele altera um documento verdadeiro para se obter um cargo público, isenção de ônus ou de um serviço de caráter público. Como assim, turma? O juiz sabe que eu não tenho idoneidade moral e eu peço para ele um atestado de idoneidade moral e ele me dá, sabendo que é para eu me habilitar a um cargo público. Nesse caso, o juiz responde pelo caput. Só que eu peço a todos os juízes, numa segunda situação, eu peço a todos os juízes um atestado desse e ninguém me dá. Sidney, isso é maus antecedentes, como é que eu vou te dar um atestado falso, Sidney? Me diz aí. Aí eu disse, não dá não, pois eu vou falsificar. Aí eu fabrico ou altero um documento que ele é materialmente falso. Ou seja, eu não tenho competência para fazer aquele documento e eu faço. Nesse caso, o indivíduo responde pelo parágrafo primeiro. Então, trata-se de uma falsidade material, ele cria ou altera um documento que ele não tem competência nem para criar e nem para alterar. O sujeito ativo desse crime é um crime próprio no caput, mas é um crime comum no parágrafo primeiro, já que no caput, só quem pode cometer é o funcionário público no exercício de suas funções públicas. Já no parágrafo primeiro, quem pode cometer é qualquer pessoa. Já o sujeito passivo é o Estado e as pessoas prejudicadas,
O objeto material é o atestado ou a certidão falsificada. Já o objeto jurídico é a fé pública desse crime. E esse crime, para se consumar, precisa do dolo. E ele se consuma no instante em que o documento falso é criado, no caso do caput. Ou então no instante em que alguém falsifica ou altera o teor de um documento verdadeiro, já que o caput fala de falsidade ideológica e o parágrafo 1º de falsidade material. Não precisa utilizar, basta a potencialidade lesiva de causar dano. E a tentativa ela é possível, sem o menor problema, a tentativa aqui é possível. Parágrafo 2º diz assim: se o crime é praticado com a finalidade de lucro, aumenta-se a pena privativa, além da pena privativa de liberdade, aplica-se a pena de multa. Então, mais uma vez, é uma causa de aumento de pena que vai ensejar em multa caso o indivíduo tenha a finalidade de obter lucro. Então, a finalidade de obter lucro, ele vai aumentar, além da pena privativa de liberdade, vai ter multa. Trata-se de um crime de ação penal pública incondicionada. Show de bola. E agora a gente chega no crime que, em tese, várias pessoas cometem todos os dias, né? Que é no caso de falsidade de atestado médico. Professor, eu que uso o atestado médico falso, eu vou responder pelo 302? Não. Você responde pelo 304, que é o uso de atestado médico falso, que é o uso de qualquer documento falso. No 302 diz assim: dá ao médico, no exercício de suas profissões, atestado falso. Pena de detenção de 1 mês a um crime. É muito comum divulgarem atestado médico falso é crime, atestado médico falso é crime. Por quê? Porque realmente atestado médico falso é crime do 302. O médico que na função de médico dá um atestado falso vai responder pelo 302, pena de 1 ano a 1 mês. De 1 mês a 1 ano. É por isso, turma, que alguns dos nossos amigos médicos fica complicado você pedir um atestado a eles para faltar o seu trabalho ou para faltar o que quer que seja. Exatamente porque se ele dá um atestado lhe examinando, em tese lhe examinando, ou mesmo sem lhe examinar, dizendo que você está doente, sem você estar, eles estão praticando o 302. E aí, turma, esse crime do 302, como eu já venho falando para vocês, é uma modalidade de falsidade ideológica com pena menos severa. A gente viu que na falsidade ideológica, a pena é de 1 a 5 anos se o documento for público. Aqui a pena é de 1 mês a 1 ano. Então aqui é punindo de forma mais branda, bem mais branda, o médico. Então esse crime, ele é uma modalidade de falsidade ideológica, já que o documento é materialmente verdadeiro, ou seja, o indivíduo tem competência para fazer aquele documento, mas a ideia, o conteúdo dele é falso. Ele dá, quer dizer que ele faz e entrega. Então ele faz e entrega no exercício da profissão de médico um atestado falso. Turma, não precisa o médico ser especializado naquela área. O cara é clínico geral e te dá um atestado dizendo que você está com problema no pulmão, sem ser pneumologista, ele vai continuar respondendo do mesmo jeito. Médico é médico. Então não precisa ser um médico especializado para responder pelo artigo 302. E ele pode, turma, consumar esse delito atestando também sobre conduta social ou mesmo sobre a saúde, desde que ele o faça no exercício do cargo dele. Se o cargo do médico é só atestar sobre a saúde e ele atesta de forma falsa, ele responde pelo 302. Se por acaso pediram para ele dar um atestado de boas condutas sociais, mas sem estar presente a função dele de médico, não foi por conta da função dele de médico, aí ele responde pela falsidade ideológica. Então veja, se o médico tiver competência, fizer parte da função dele, atestar sobre a saúde e sobre a conduta social, ele responde pelo 302. Agora, a única competência do médico é atestar sobre a saúde das pessoas, que é a regra. E ele atesta falsamente sobre a conduta social de alguém, aí ele responde pelo artigo 299. A finalidade específica, ela é prescindível. Não precisa de qualquer finalidade específica. Não precisa que ele saiba que é para entregar no trabalho. O que precisa ele sabe que você não está com determinada mazela, que você não se encontra em determinada situação, e por conta da função dele de médico, ele atesta que você se encontra naquela situação. Caso aconteça isso por culpa, porque ele foi negligente, aí ele não responde por esse crime, porque todos os crimes são dolosos. Todos esses crimes que a gente está estudando são dolosos. O sujeito ativo desse crime é o médico, trata-se de um crime próprio, portanto,
Já o sujeito passivo é o Estado. É o Estado e eventuais pessoas que são prejudicadas. O objeto material é o atestado médico falso e o objeto jurídico é a fé pública. A consumação se dá na entrega. Não precisa que você utilize o atestado para se consumar o crime. Então basta o médico entregar, fazer o atestado e entregar para se consumar esse delito. Precisa do dolo, como eu falei, porque todos esses crimes são na formas dolosas. Trata-se de um crime plurissubsistente, portanto a tentativa ela é admissível. Assim como o crime anterior, aqui vai ter um aumento de pena, no caso vai ter, além da pena privativa de liberdade, vai ter a multa, se esse crime, o atestado médico falso, é dado com fim de lucro. Então, o médico diz, se ele quer faltar trabalho, quero, me dá R$50 que eu te dou um atestado falso. Esse médico, além da pena privativa de liberdade, vai responder também por pena de multa. Professor, mas e o senhor, se usar o atestado falso dele, responde por alguma coisa? Sim, se eu usar o atestado falso dele, eu respondo pelo artigo 304. Turma, caso o médico seja funcionário público e a finalidade do atestado dele seja para habilitar alguém a exercer uma função pública, para ter qualquer vantagem de natureza pública, ele responde pelo crime anterior, que é o do 301. Então veja, o crime do 301 ele é mais específico do que esse. Se o médico for funcionário público e ele está atestando com uma pessoa que não tem condição de entrar determinado com cargo público, e ele atesta falsamente, dizendo que a pessoa tem, para que aquela pessoa exerça aquele cargo público, ele responde pelo 301. Então o que você nota, pessoal, é que o 301 ele é mais especial do que o 302. Agora, caso não seja para habilitar alguém a obter um cargo público, a um ônus, a isenção de ônus, a uma isenção de cargo de natureza pública, aí nesse caso o crime vai ser o do 302. O que eu estou te dizendo é só que o 301 ele é mais especial do que o 302. E aí vem o próximo crime, que fala de reprodução ou adulteração de peça de selo ou peça filatélica. Como, turma, está acabando o meu tempo, eu acho melhor a gente falar de peça filatélica, e só para você não ficar curioso, filatélica é qualquer peça de quem tem hábito de colecionar selos, você comete esse crime do artigo 303. Ele não é muito previsto em prova, tá? Até porque prevalece que ele foi revogado, como eu explico melhor na próxima aula. Fiquem com Deus e bons estudos. Tchau, galera.